Frei Hermano Hermann Kirten, Memórias de um Missionário. Relatos essenciais por Rubem Farias. Eu sou Rubem de Farias Cruz, da Comunidade Tradicional de Funes Verde de Pasto, de Borda da Mata, no município de Campo Formoso, Bahia. Comecei a minha luta aos 18 anos, em defesa da nossa comunidade, e por ser um jovem que eu vinha numa luta um pouco aguerrida, que era justamente a defesa do campo, a gente aprendeu a se defender. E essa luta, ela leva a gente aos caminhos que a gente muitas vezes podia esperar ou não, mas a gente tenta, na medida do possível, dar a resposta para a comunidade e para a gente mesmo. Então, a minha luta foi sempre pautada em defesa do campo, em defesa da agricultura familiar, naquilo que nós almejamos, que é a defesa da terra. Então, aí a minha história, um pouco da minha história, Eu hoje faço parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campo Formoso, faço parte do Conselho de Assistência Social aqui da cidade e também sou vice-presidente do Comitê de Bacia de Itapecuru. Então a minha luta ela sai das nossas linhas da comunidade e para outro campo, que é justamente a defesa da cidade e defesa da nossa região e do meio ambiente em si. Por isso que a gente hoje tem essa bandeira, que é a bandeira de alternativa, a bandeira de defesa, quando a gente percebe que a sociedade, muitas vezes, ela se fecha para aquilo que a gente acha que é tão pequeno, mas que é justamente o maior gargalo nosso, que é achar que defende aquilo que nós temos para não acabar. Então, a gente se pautou nisso, que era justamente dizer para a sociedade quem somos, o que queremos e onde já estamos. E estar aqui hoje é uma questão de muito orgulho, vamos dizer assim, como agricultor. Chegar onde eu cheguei foi muita luta, muita batalha, mas para isso nós tivemos ajudas, de alguns companheiros que já se foram, outros continuam aí, mas a gente está aqui firme para dizer do nosso sonho, da nossa realidade. E aí, Márcio, eu vim aqui hoje para falar de uma pessoa que para a gente foi fundamental. Foi fundamental não, ele é fundamental, porque a semente que foi plantada aqui em Campo Formoso através desse ícone que nós temos aqui da igreja, que é o Frei Hermano. Então, o Frei Hermano, eu não tenho palavra para falar dele, do que ele representa para a gente, porque o Hermano, ele foi um pai, foi aquele professor, foi aquele cara que sempre ouviu as comunidades dentro da sua realidade e não colocou o que ele era acima de tudo, mas para nos mostrar o caminho da verdade e acima de qualquer coisa, quem é Deus para a gente, na pessoa do Frei Hermano, como ele coloca para a gente. Então o Hermano, ele me ensinou bastante. Então tudo que eu tenho hoje, eu vou falar da parte da religião, eu aprendi com o Frei Hermano, porque ele nos proporcionou o conhecimento. O Hermano foi um cara que ele chega aqui não para celebrar uma missa, mas para ensinar os caminhos que nós deveríamos andar. Então a cidade hoje, eu digo assim, que a maior parte do que nós conseguimos naquele momento ele foi o nosso percussor, foi o cara que foi na frente, foi o cara que colocou a cara para bater, foi o cara que abraçou as dificuldades, as diferenças do município. Então eu posso falar, Márcio, assim, dentro da cidade, porque ele conseguiu dar umas caminhadas na cidade, na parte da educação, como você sabe que ele foi um dos fundadores da SEBS, aqui em Campo Formoso, da escola do liderar, foi um dos caras que colocou o braço, a mão dele ali, o sonho dele, e nos pegou como que fosse, não massa, mas aquele pessoal que precisava de conhecer um pouco da nova realidade. Então o Hermano fala da cidade, o Hermano, mas eu vim aqui para falar dele, não só um pouco da cidade, que eu conheço, mas também do campo. Porque o campo também tem a mão do Frei Hermano, que é aquele companheiro que foi lá e também nos apoiou na luta pela terra, também ele deu sua contribuição, mas tem coisas que a cidade e a população muitas vezes não sabe, que a gente foi cercado de pessoas que não queriam que ele continuasse fazendo aquilo ali. A gente muitas vezes falava mal, as pessoas falavam mal, nós escutávamos nas esquinas, conversou contra o Frei Hermano, mas ele, no momento nenhum, ele arregou, ele voltou atrás, sempre esteve presente nas suas lutas. Então, o que a Borda da Mata tem hoje quanto comunidade eclesial de base, nós deve a ele também, parte disso deve a ele, porque foi ele que nos ajudou a entender melhor como ler o Evangelho, como aplicar aquilo que Deus nos pede através da leitura, mas no campo, com os pés no chão, sem perder a sua essência. Então eu diria que o Frei Hermano foi o profeta
da cidade, mas também fui o profeta do campo e o profeta da fé. Então eu me tornei uma pessoa melhor a partir das orientações dele. Conversei bastante, mas ele, quando estava com dificuldade, eu procurava ele. Ele nunca fechou as portas, ele sempre me deu apoio, sempre estava para conversar com a gente, dar um conselho, como um bom pai que ele é, um pai espiritual. Então eu devo a minha vida, a parte da minha vida como jovem. Eu já estou com 59 anos, eu devo isso ao Frei Hermano. Quais foram as adversidades enfrentadas à época? Defesa da terra, que foi uma das coisas que ele pegou isso também para ele, que era um pouco do pastor, né, que é orientar suas ovelhas. E sem o irmão Márcio, a gente não teria chegado muito longe, porque o irmão ele foi, o irmão não foi não, o irmão é esse caminho que leva a gente a algum lugar. Então hoje, se a agricultura familiar está forte hoje, porque lá atrás a terra foi bem preparada, e com certeza o irmão tem a mão do irmão, a mão dele como aquele pai espiritual, né, que orientava o seu rebanho no caminho da paz, mas sem abrir mão da sua essência, que era a defesa da terra. Então acho que o irmão ele é essa semente que ficou e que está hoje dando os frutos, eu posso dizer isso, porque hoje nós temos uma galera preparada por conta do ensinamento que ele nos deu. Suas considerações finais ao Frei Hermano José e a toda a sociedade campo-formosense. Eu queria dizer para o povo de Campo Formoso que o Frei Hermano merece o título de cidadão campo-formosense, porque pelo que ele representa para a gente enquanto pastor. E quero dizer para o Frei Hermano que ele é o nosso pai espiritual, que aonde ele estiver, ele se sinta abraçado pela nossa comunidade de Borda da Mata, e com certeza o que nós puder fazer para o Frei Hermano agora vai ser pouco, pela pessoa que ele representa para Campo Formoso, que ele representa para as comunidades rurais de Campo Formoso. E eu quero aqui desejar para ele muita paz, muita saúde, e que Deus possa continuar abençoando ele. E também eu não posso esquecer, Márcio, de agradecer a vocês pelo trabalho que estão fazendo merecidamente ao Frei Hermano, que Deus abençoe a todos e que ele continue sendo a pessoa que ele é, um cara 100% do campo, que eu posso dizer assim, né? A cidade, me perdoe, mas também é do campo também da gente. Muito obrigado e que Deus nos proteja.